Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Para quem não me conhece ainda, sou a professora Lucileide Alves, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro de Ciências, né? E hoje estou aqui para fazermos uma revisão geral dos assuntos que já vimos até agora aqui no canal, né? Sim, vamos ver os pontos principais que foram abordados pelos outros professores. E essa revisão vai ser dividida em duas partes, ok? Na parte de hoje, vamos rever aí alguns conceitos básicos que na introdução à química, como vocês estão no nono ano, vocês veem, né? Vocês têm que ver essa introdução à química. Vamos ver aí alguns conceitos sobre propriedades da matéria e os átomos, ok? Então, primeiramente, vamos rever aí o que é matéria. Vocês já viram que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Tudo que existe no nosso planeta eu posso chamar de matéria. Ah, professora, mas o ar não é matéria. É matéria. Ele existe, ocupa lugar no espaço, né? Se eu observar aqui no ar, agora onde eu estou, está cheio de ar, né? Cheio de gases. Esses gases, se eu consigo pegar esse gás e peso ele, eu vou ter uma massa, é matéria. Então, a água é matéria, o ar é matéria, objetos que você tem na sua casa são matéria, nós somos matérias. Tudo que existe no nosso planeta eu chamo de matéria. Porém, cada matéria pode apresentar uma ou mais características, certo? Nesse desenho aí, ó, eu tenho um exemplo de matéria, né? Eu tenho aí a madeira, né? Uma árvore no caso, está mostrando aí um pedaço de um tronco. E eu tenho uma rocha, um pedaço de ferro, né? Ferro em estado bruto. Se eu pego a madeira, um pedaço do tronco de uma árvore, eu tenho um corpo, que é uma porção limitada da matéria. Se desse tronco eu faço um móvel, eu tenho o objeto, que é uma porção definida da matéria. A mesma coisa ali no mineral, no ferro. Se eu pego esse ferro na natureza e faço vigas com ele, eu tenho uma porção limitada dessa matéria. E dessa viga eu produzo algum objeto, eu tenho um corpo, que é uma porção mais limitada ainda da matéria, é uma função que eu dei à matéria, ok? Então, bora lá. Propriedades da matéria, né? As características da matéria. De uma forma geral, as propriedades da matéria são divididas em dois grupos. Eu tenho aqui as propriedades gerais e as propriedades específicas. Vamos hoje, nessa aula, focar as propriedades gerais da matéria, que vocês já viram. As propriedades específicas você pode pesquisar no seu livro didático e se aprofundar um pouquinho mais nas específicas. Vamos ver aqui as gerais. Então, as propriedades gerais da matéria são as características que toda matéria apresenta, independente do seu estado físico. Então, se a matéria está em estado, se a matéria for sólida, líquida ou gasosa, ela vai ter essas mesmas propriedades que eu vou dizer aqui. Para iniciar aqui, ó, eu tenho a inércia, né? Uma propriedade geral que toda matéria tem. O que é isso? Uma matéria sempre apresenta a tendência de manter o seu estado, seja repouso ou movimento, a não ser que uma força externa atue sobre ela. Então, o corpo tende a permanecer parado ou em movimento até que alguém vá lá, ou alguma força vá lá e atue naquele objeto. Por exemplo, ali a imagenzinha ali ilustrando, ó. Vamos dar um exemplo de uma rocha. Uma rocha, ela está lá parada na natureza. Se ninguém for lá mexer naquela rocha, ela vai continuar parada o resto da vida lá na natureza, certo? Então, ela permanece no seu estado de repouso até que uma força vá lá e atue sobre ela. Próxima propriedade aí, massa, é a grandeza física que permite exprimir a quantidade de matéria contida no corpo. Então, a massa vai determinar a quantidade de matéria que um corpo tem. Por exemplo, uma pessoa alta aqui vai se pesar, né? Ela tem uma massa, vai dar aqui um valor da massa dela. Uma pessoa menor também tem uma outra quantidade de matéria, uma quantidade de matéria menor. Então, a massa vai ser diferente. Então, a massa é a quantidade de matéria que cada corpo tem. Ok? Volume é o espaço que uma matéria ocupa, independentemente do seu estado físico. Eu posso encontrar matérias em estado gasoso, em estado sólido, em estado líquido.
né? Então, essas matérias vão ocupar volume, vão ocupar um volume no espaço. Observa aqui, ó, uma matéria no estado sólido aí nesse recipiente está ocupando um volume ali, um volume menor. Uma matéria em estado líquido, nesse caso, está ocupando um volume um pouco maior. E uma matéria em estado gasoso está ocupando o recipiente todo, então ocupa mais volume, ok? Impenetrabilidade. Duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Por exemplo, para preenchermos uma garrafa com água, por exemplo, o ar tem que sair dela. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, eu não consigo ficar no lugar e outra pessoa ocupar esse mesmo lugar que eu estou. Eu tenho que sair para ele ocupar esse lugar. Ok? Então, toda a matéria tem essa propriedade aí. Compressibilidade é a característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que estava ocupando quando submetida a uma força externa. Isso pode ser visto quando tampamos a ponta de uma seringa e empurramos o gás em seu interior com o êmbolo. Lembra do experimento que o professor fez nas aulas anteriores? De pegar a seringa, puxar o ar da seringa ou a água, tanto faz. Eu puxo esse ar ou água com a seringa, comprimo ela, coloco o dedo, né, para não sair, comprimo. Aquela mesma quantidade de água ou de ar vai ficar comprimida na seringa. Então, observamos também isso nos cilindros de oxigênio, né, que os mergulhadores, os alpinistas usam. Eles usam uma grande quantidade de ar, só que comprimido dentro daquele recipiente, daquele cilindro. Então, a matéria ela tem essa característica, essa propriedade de compressibilidade, certo? Elasticidade é a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original quando uma força a estica ou a comprime. Então, se eu pego o exemplo da borracha, se eu pego uma borracha, estico e solto, ela vai voltar ao seu formato original. A nossa pele, né? Lembra que nós também somos matéria. Se eu pego a minha pele, puxo ela assim, estico e solto, ela vai voltar ao seu estado original. É uma propriedade de elasticidade. E a última aí, divisibilidade, é a capacidade que a matéria possui de ser dividida inúmeras vezes sem deixar de ser o que ela é, isto é, não há modificação de sua composição química. Eu peguei aí só um exemplo para vocês identificarem, o exemplo do vidro. Se eu pego uma garrafa de vidro ou um pedaço de vidro qualquer, ele cai no chão, ele quebra em milhares de pedacinhos, ele vai deixar de ser vidro? Não vai deixar de ser vidro. A sua composição química não mudou, continua sendo a mesma, apesar de ter sido quebrada em pedaços bem pequenos. Se eu pego uma folha de papel, rasgo esse papel em pedaços bem pequenos, vai deixar de ser papel? Não vai. A composição química do papel também não muda. Então, essa é uma propriedade de divisibilidade. Toda matéria é formada por átomos, certo? Observa bem, toda matéria é formada por átomos. Tudo que existe, o professor falou já, tudo que existe é formado por átomos. E o que é o átomo? É o nome dado ao formador da matéria. Esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos são formados por átomos. Ou seja, tudo que existe é formado por átomo. Certo? Então, existiram antigamente alguns modelos, né? No início dos estudos dos átomos, foi-se apresentado alguns modelos atômicos, modelo de Thomson, modelo de Dalton, o professor já falou sobre esses modelos. Nós vamos focar aqui no modelo atual, que é utilizado hoje, que é o modelo Rutherford-Bohr, descrito por esses dois aí pesquisadores. Segundo esse modelo, a estrutura do átomo é constituída de duas partes principais, o núcleo e a eletrosfera. Né? Vamos observar aí na imagem, eu tenho o núcleo, que é o meio do átomo, e ao redor eu tenho a eletrosfera. Iniciando pelo núcleo, o que é o núcleo do átomo? É a parte central do átomo, ele é compactado, maciço e muito denso, além de ser formado pelas partículas de maior massa, onde tem maior peso é o núcleo do átomo, que são os prótons e os nêutrons. Os prótons aqui, ó, essas bolinhas laranjas aí com sinal positivo. Por quê? Porque os prótons são elementos com carga positiva. E os nêutrons, as bolinhas vermelhas aí,
não possuem carga. O próprio nome diz, ele é neutro, não possui carga nem positiva nem negativa, ok? E a eletrosfera? A eletrosfera é uma região onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Então, os elétrons, né, que são elementos que formam a eletrosfera, ficam orbitando, girando ao redor do núcleo do átomo. E possuem carga negativa. Aqui, ó, a bolinha azul, o elétron, possui carga negativa. A eletrosfera, ela é dividida em camadas, certo? Podendo ter até 7 camadas, como mostra aí na imagem ao lado. Então, um átomo, presta bem atenção, que vai ajudar vocês a entender a tabela periódica. A eletrosfera de um átomo pode ser dividida em até 7 camadas. Cada camada dessa vai ter diferentes números de elétrons. Depende da substância, depende do elemento. Ok? Então, prótons e nêutrons formam o núcleo e elétrons formam a eletrosfera do átomo. Então, a revisão fica por aqui. Próxima revisão, vamos falar um pouquinho mais sobre os átomos, tabela periódica e vamos ao desafio. Qual é o desafio? Se o ar é invisível, como sabemos que ele é feito de matéria? Ó, vamos raciocinar aí um pouquinho. Resposta coerente, viu? Lá no portal, vamos raciocinar, rever aí a aula. Se o ar é invisível, né, eu não consigo ver o ar, como é que eu sei que ele é formado de matéria, que ele é feito de matéria? Okay? Então, a revisão fica por aqui. Lembre-se de compartilhar, de dar o like nesse vídeo e até a próxima revisão.